E aí, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de geografia, correção da tarefa de casa que ficou para da semana passada, né? No dia 30 de abril. Foi a atividade do livro e vamos começar com a página 61. Vamos lá, pegue livro, lápis e borracha e vamos à nossa correção. Então, vocês iniciariam pela quarta questão, né? Que diz assim: procure duas fotos em jornais e revistas ou faça 2 desenhos que mostrem pessoas em alguma atividade profissional. Cole cada foto ou desenho nos quadros abaixo e crie um pequeno texto falando sobre a atividade representada e o setor que ela pertence. Então, vocês teriam que colocar ou imagens ou fazer um desenho, né, dessas atividades, fazer um pequeno textinho falando sobre aquela atividade, o que é aquela atividade, né? E teria que colocar também o setor. Quais são os setores? Primário, né, que nós temos aí agricultura, pecuária, extrativismo. Secundário, que é o setor industrial, que é o de transformação. Nós vamos transformar a matéria-prima, né, em bens. E o terciário, que é o dos serviços, prestação de serviço, que aí nós temos escolas, hospitais, supermercados, toda a questão que envolve o comércio, tá? Ela se encaixa no setor terciário, né? Então, no retorno nós vamos olhar os livros e aí vamos ver o que vocês fizeram aqui na quarta questão. Abaixo pergunta assim, não tem numeração, né? Tem só um simbolozinho verde. Que atividade econômica predomina no seu município? Então, vocês teriam que responder sobre o município de Ilhéus, certo? Vejam, hoje a principal atividade econômica é o turismo e seguido da agricultura, né? Da produção do cacau, das lavouras cacaueiras, né? Ou lavouras de cacau. Tia, mas não é primeiro cacau? Já foi, né? Alguns anos atrás, Ilhéus era o principal produtor, o primeiro produtor, né, que mais produzia cacau, né, no Brasil e que está no mundo, né? Mas ocorreu um probleminha, chamou vassoura de bruxa, né? Que acabou com muitas lavouras de cacau e reduziu muito a produção de cacau dessa região, principalmente de Ilhéus, né? Região sul da Bahia. Então, hoje a primeira atividade é o turismo, mas quem colocou a agricultura, aí especificou, né, as lavouras de cacau, também está certo, tá bom? Então, vamos botar aí turismo e agricultura, as duas principais, certo? Vamos lá para a página 62. Leia o texto a seguir. A vila de Coroatá. Para quem já tinha viajado pelo mundo, a vila do Coroatá devia ser feia, atrasada e pobre. Então, para quem já tinha visto muita coisa, né, muitas cidades grandes, então ia achar que a vila do Coroatá era feia, atrasada, pobre, né? Mas para mim, que tinha vindo da pequenice do povoado, foi um verdadeiro deslumbramento. Então, quem conta aqui, ou quem está relatando, vinha de um lugarzinho ainda menor que a vila do Coroatá. Vinha de um povoadozinho. As 4 ou 5 ruas, com a maioria de casas de telha, os 3 ou 4 sobradinhos, as casas comerciais sempre cheias de mercadorias e de gente, as missas aos domingos, a banda de música de 10 figuras, as procissões de raro em raro, eram novidades que me deixavam maravilhado. Esse texto aqui é de Viriato Correia, livro Cazuza, São Paulo, Companhia Editorial Nacional,
2010, página 73. Então, vejam, ele conta o deslumbramento dele ao chegar à Vila do Coroatá. Ele veio de um povoadozinho muito pequenininho e tudo que existia ali, casas com telhas, sobrados, né, casas assim com mais de um pavimento, as missas aos domingos, as casas comerciais com muitas mercadorias dentro, pessoas comprando. Então isso causou para ele um deslumbramento, ele ficou encantado de ver a Vila do Coroatá movimentada, né? Então vamos lá. Letra A, responda. Por que o personagem do texto ficou deslumbrado com a vila? Vamos lá, a resposta eu vou anotar aqui, aí vocês vejam se vocês responderam bem parecido com o que eu vou colocar aqui, tá bom? Então vejam aqui a resposta, vejam se vocês responderam próximo a esse aqui, ó. Porque o personagem vinha de um povoado pequeno, onde provavelmente não existiam as coisas que ele encontrou na Vila do Coroatá. Então, por isso que causou nele o que? Um deslumbramento, né? Ele ficou encantado, né? Deixa eu afastar um pouquinho aqui para que vocês olhem a resposta. Então, ele ficou encantado com o que ele encontrou lá na Vila do Coroatá. Porque provavelmente ele não tinha essas coisas lá onde ele morava, no pequeno povoado, né? De onde ele veio. Bom, vamos lá agora para o outro pontinho ainda da letra A. Vamos lá, para o segundo pontinho aí na letra A. Que motivos podem ter levado o personagem e sua família a sair do povoado e mudar-se para a Vila do Coroatá? Veja, então ele saiu de um lugarzinho pequenininho que provavelmente não deviam ter muitas condições, né? A questão da sustentabilidade, né? Então, ó, ele busca... é a busca de melhores condições de vida. Esse pode ter sido um dos motivos, né? E nesse caso aqui, eu vou explicar para vocês um termo chamado êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída, é a migração da população do campo, que é a zona rural, para a cidade, que é a zona urbana, certo? Com essa intenção aqui, com esse intuito, com esse motivo, ó, com a busca de melhores condições de vida, certo? Então, esse movimento de saída do campo para a cidade, da migração do campo para a cidade, é chamado de êxodo rural, saindo da zona rural para a cidade, certo? Então, mais um termo que vocês aprendem, tá bom? Êxodo rural. Vamos lá. Quais atividades econômicas poderiam ser realizadas no povoado onde vinha o personagem que chegou à Vila de Coroatá? Então, ele veio do campo, ele veio da zona rural, né? E quais são as principais atividades desenvolvidas na zona rural, no campo? Nós temos a agricultura, pecuária ou extrativismo, né? Que são atividades do setor primário. Certo? Então, vamos responder aqui, ó. Aqui, né, o segundo pontinho. Agora, vamos lá. Então, quais atividades econômicas poderiam ser realizadas no povoado de onde vinha o personagem que chegou à Vila de Coroatá? Agricultura, pecuária, a criação, né, de gado, pecuária ou extrativismo, mineração, né, que são atividades características do setor primário, certo? Então, aqui, ó, agricultura, pecuária ou extrativismo, certo? Vamos lá para o último pontinho da letra A. Aqui. Qual é a atividade econômica realizada na pequena vila citada no texto? Então, vejam, a principal não, aqui aparece aqui é o quê? Quando ele fala o quê? Das casas comerciais. Então, qual é a atividade?
O comércio, né? Que faz parte de qual setor? Do setor terciário, é prestação de serviços, certo? Então, o comércio. Agora a letra B. Desenhe no quadro da página ao lado a Vila do Coroatá com as características descritas no texto, com tudo que vem falando, né, de como é a vila, do que ele encontrou lá na vila. Depois faça uma legenda para descrever as diferentes construções e as atividades realizadas na Vila de Coroatá. Então, vocês teriam que fazer o desenho da Vila do Coroatá, dizendo quais são as construções que tem lá. Quais são? Casas com telhados, sobradinhos, casas comerciais, missa. A missa ela é realizada onde? Na igreja, não é isso? Então, vocês desenhariam a igreja, certo? Música, a banda de música. Geralmente essas bandas de música elas se apresentam num coreto, né, que é um palquinho suspenso, né, no meio da praça, né? Tem as procissões, mas aí não são construções, né? Então, tem aqui o espaço, ó, na página 63, para que vocês façam essa ilustração de acordo com o enunciado da questão da letra B da quinta questão, certo? Então, vamos lá agora para a letra C. Imagine que o tempo passou e que as pessoas com trabalho e tecnologia transformaram a Vila do Coroatá em uma cidade industrial. Então a cidade se desenvolveu, as pessoas utilizando do trabalho, da tecnologia, desenvolveram a cidade e ela se transformou numa cidade industrial. Escreva o nome de algumas novas atividades econômicas que, em sua opinião, surgiram na cidade. Então vejam, com a industrialização, né, vindo do setor secundário, que é a indústria, o que mais vem junto com a indústria, né? Quais seriam, né, as outras atividades econômicas, né? Como eu disse agora, atividades relacionadas, né, ao setor secundário e terciário. Pode vir mais indústrias, né, que transformou-se, né, numa cidade industrial. E aí também vem atividades econômicas do setor terciário, que é a prestação de serviços, né? Porque as pessoas que vão trabalhar nessa indústria, elas vão precisar utilizar de serviços, né? Então, mais indústrias, né? Então, junto aí vem o que? As indústrias. Vamos colocar aqui. Letra C. Indústrias. Nós temos escolas. Nós temos cinemas. Junto com os cinemas, nós podemos ter shoppings, né? Deixa eu ver o que mais. Vamos botar centros, vamos botar assim, shopping, centros comerciais, né? Centros comerciais. Porque centros comerciais vai além de shopping, né? E o shopping não deixa de ser um centro comercial também, né? Só que numa proporção menor, né? Supermercados. Esses são alguns, tá? Vocês podem colocar outros, tá? Esses aqui só são alguns exemplos, né? Algumas possibilidades, né? De resposta, já que essa é uma resposta pessoal, porque tá dizendo aqui, né? Na opinião de vocês, né? Na sua opinião, certo? Então, essa foi a nossa correção da atividade do dia 30 de abril.
né? E agora nós vamos para o próximo vídeo com um novo conteúdo e com explicações das atividades que vocês terão que realizar e que serão corrigidas na próxima aula, na próxima semana, tá bom? Vamos ao próximo vídeo.